Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo de número 1, e nós vamos ler do versículo de número 12 ao versículo de número 18. Eclesiastes, capítulo de número 1, versículo de número 12 a versículo de número 18. Assim diz a palavra: Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo o que se faz debaixo do céu. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que falta não pode ser contado. Eu disse a mim mesmo: eu me tornei importante e superei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Assim, procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri que também isso é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. Soberano Deus e eterno Pai, esta é a Tua palavra. Nós cremos que tudo aquilo que aqui está escrito não são apenas palavras impressas de forma aleatória em papel. Esta é a verdade revelada do Teu coração para nós. Por isso, soberano Deus, nós pedimos que a Tua palavra nos confronte nesta noite, a ponto de que nós possamos enxergar as raízes, ou mesmo a realidade da esperança que dizemos ter, para que de uma vez por todas, possamos enxergar aquilo que nos mantém, ou deve nos manter vivos, sem roubar a nossa alma, em o nome de Jesus. Amém. Nessa noite eu quero falar com os irmãos a respeito de um confronto à esperança. Esse texto de Eclesiastes, do versículo de número 12 ao versículo de número 18, ele continua compondo aquilo que o pregador ou mestre iniciou na sua dissertação nos versículos anteriores, a respeito do pessimismo aparente que existe na vida, que é como um vento, um vapor, pura vaidade. Tudo o que fazemos ou deixamos de fazer está a ponto de desaparecer, e de fato não parece haver sentido nenhum no simples existir, a não ser que as lentes da graça é que nos permitam enxergar aquilo que vivemos no mundo. Existe um mito muito famoso e conhecido, e talvez essa seja uma das versões deste mito, ainda que o conteúdo do que eu vou te falar seja muito similar ao conteúdo de todas as versões deste mito, que é um mito da mitologia grega. Nós sabemos como o mundo foi criado, nós sabemos que nós temos um Deus criador, mas isso não é comum a todos os povos e a todas as religiões. Sabemos que as questões fundamentais da vida, elas corroem a existência humana. Quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Isso não foi diferente com o povo grego. Na mitologia grega, existe uma história muito interessante a respeito da criação da humanidade e do castigo de Zeus àqueles que se envolveram de forma inadequada aos olhos de Zeus com os homens. Haviam dois titãs, Prometeus e Epimeteu. Esses dois titãs eram irmãos, e Zeus ordenou que eles criassem todos os seres que vivem na terra. Prometeus ficaria responsável por criar o homem, Epimeteu ficaria responsável por criar os animais e dar habilidades a todos os seres vivos. Prometeu era aquele que via com antecedência, ou seja, Prometeu tinha a capacidade de enxergar o futuro, por isso ele era racional, por isso ele era calculista, por isso ele era sábio e muito calmo. Epimeteu era aquele que tinha a capacidade de ver o que passou, portanto ele era agitado, ansioso e não se programava bem nas coisas que exercia. Acontece que então a humanidade foi criada, bem como todos os animais. Certa vez, Epimeteu então reuniu todos
todos os seres vivos para lhes dar habilidades. Habilidades essas que facilitassem a vida de todos os seres do mundo. Epimeteu distribuiu aos animais força, coragem, garras afiadas, voracidade e diversas outras habilidades que fossem necessárias para eles se protegerem e sobreviverem. Porém, chegou a vez da humanidade. E quando o homem chegou na fila para receber as suas habilidades, Epimeteu disse ao seu irmão: Prometeu, eu não tenho mais nenhuma habilidade para entregar ao ser humano. O que nós vamos fazer? Prometeu, aquele que olha adiante, pensou, e ainda que tivesse se lembrado que Zeus disse que de forma alguma o ser humano poderia manipular o fogo, ele pensou adiante. Ele disse: bem, não sobrou garras afiadas para o homem, não sobrou uma mordida de toneladas para o ser humano, não sobrou uma forma completa e capaz de que ele se proteja, evolua, crie e conquiste para si mesmo nada. Talvez seja importante que para que ele se proteja, crie novas coisas, edifique coisas novas, que ele tenha o poder do fogo. Então Prometeu julgou que o conhecimento de criar e manipular o fogo seria o divisor de águas para a existência humana. Ele se protegeria, criaria coisas novas, e ele então poderia viver em harmonia com a natureza. E foi o que Prometeu fez. Ele deu fogo para o ser humano. Zeus descobriu o que Prometeu havia feito e ficou furioso. Ele ordenou que Prometeu fosse preso numa masmorra e que ali uma águia, durante todo o dia, comesse o seu fígado enquanto ele estivesse vivo. À noite, a águia iria embora e o seu fígado seria regenerado. Mas na manhã seguinte, a águia estaria lá à espreita para continuar comendo o fígado de Prometeu, como castigo pela sua desobediência a Zeus. Não satisfeito com este castigo dado a Prometeu, Zeus também preparou uma forma de gerar um castigo para Epimeteu. Antes de ser levado à masmorra, Prometeu disse a Epimeteu: meu irmão, de forma alguma aceite nenhum presente de Zeus. Prometeu era aquele que via adiante, Epimeteu era aquele que só via para trás. Então Zeus criou a primeira mulher. Ele criou Pandora. Ela era bela, ela era sedutora, ela era cativante, ela era especial, mas ela também tinha um traço de personalidade perigoso. Ela era extremamente curiosa. Então Zeus, ao criar Pandora, ofereceu Pandora para ser mulher de Epimeteu e a deu como presente para ele. Ele aceitou o presente porque ele ficou encantado com Pandora. Mas Pandora veio com uma caixa essa que Zeus havia dito que nunca poderia ser aberta em circunstância alguma. A questão é que Pandora era tão curiosa que ela não resistiu. Ela abriu a caixa de Pandora e dentro da caixa havia todos os males e mazelas que poderiam alcançar a humanidade e a criação. E naquele momento, toda aquela maldade, todo aquele terror, todas as doenças, todas as enfermidades, todas as malfeitorias pularam para fora da caixa e alcançaram toda a humanidade. De pronto, Pandora ficou assustada e fechou aquela caixa. A única coisa que sobrou naquela caixa foi a esperança. Foi daí que surgiu a frase que nós usamos muito em situações aflitivas ou quando parece que nós não temos saída: a esperança é a última que morre. A esperança ficou guardada numa caixa como um símbolo de que ainda há uma alternativa para toda a maldade, para todo o erro que eu cometi. Ora, mas se esta esperança está na caixa, como poderemos fazer para encontrar a esperança que está na caixa e fazer com que ela mude toda uma realidade? A realidade a qual nós vivemos, a realidade a qual nós estamos submetidos, a realidade da vaidade, do vapor, das coisas passageiras em que nada traz sentido. E há muitas outras pessoas que dizem: enquanto há vida, há esperança. Será mesmo? Eu tenho certeza que você conhece muitas pessoas vivas que não têm mais esperança na vida, que olham para tudo ao redor e enxergam as coisas exatamente como elas são,
Exatamente como o pregador disse nos versículos anteriores, a realidade nua e crua do ser humano, que é como um vapor e vive tudo de forma passageira e nada lhe completa. Essa talvez seja a pessoa que descobriu que talvez a esperança, se ela existe, não está assim tão disponível. Mas eu acredito que a maioria de nós ainda acredite que ainda há esperança. Eu acredito que muitos de nós, ao ligarmos o noticiário e vermos terríveis notícias, nós ainda temos esperança de que poderemos viver num mundo melhor, porque ainda existem pessoas boas a despeito das pessoas más. Mas será que a esperança que nós dizemos ter não está diretamente condicionada à possibilidade que nós enxergamos de que algo possa acontecer? Deixa eu te explicar melhor. Será que você não diz numa situação em que as coisas parecem que não vão bem, e você diz, não, eu vou confiar, a esperança é a última que morre? Será que você só não está dizendo isso porque você no fundo sabe que ainda existe uma possibilidade, ainda existe alguém que possa te ajudar, ainda existe uma maneira ou um jeitinho de resolver aquele problema, e por isso você diz que ainda há esperança? Porque a verdade é que quando nós olhamos para uma situação muito difícil na nossa vida, a primeira coisa que nós falamos é: desisto, não tem saída, perdi as esperanças. A pergunta que eu faço então é: a esperança é algo que de fato existe? Será que esperança existe? Ou ela é só uma sensação, um mecanismo de defesa da existência humana, quando eu acredito que ainda existe uma saída ou uma possibilidade? Será que de fato a esperança não é uma caixa a ser encontrada? E se de fato a esperança for uma caixa a ser encontrada, ela não parece muito mais um mito do que algo verdadeiro demais para que nós possamos acreditar que ainda há esperança? E a última pergunta deste momento é: se ela é um mito, se ela não existe, como vivemos sem esperança? Talvez nós temos dois extremos para viver a vida sem esperança. Se não há esperança para o mundo, se não há esperança para a minha enfermidade, para a minha vida, ou para situações grotescas às quais eu tenho passado, só existem duas opções para mim: ou eu vou viver deprimido e resignado, ou eu vou viver a vida adoidado e tentar me estimular e usufruir de todos os prazeres enquanto posso. Não há esperança. A partir desse momento, então, eu entendo que esperança talvez seja uma forma de equilíbrio para viver uma vida agradável, independente das mazelas e da maldade que existe ao redor. Talvez a esperança seja o equilíbrio necessário para encontrar sentido na nossa existência e naquilo que nós fazemos. E as perguntas que eu faço para você que me escuta: onde está a esperança? Ou melhor, existe esperança? O pregador divide o versículo de número 12 ao versículo de número 18 em duas partes, com estruturas literárias muito semelhantes. E eu preciso que você preste bastante atenção. A estrutura dessas duas partes a primeira parte, do versículo de número 12 ao versículo de número 15, aonde o pregador está desmascarando a esperança. O versículo de número 16 ao versículo de número 18, ele então, após desmascarar a esperança, ele começa a confrontar a esperança. A intenção do pregador é que você enxergue exatamente isso: a esperança não existe, e se ela existe, ela é só um engano que é criado nos momentos em que você enxerga uma possibilidade, e talvez ela não seja real, e a sua vida seja inútil, e você ainda não percebeu. A estrutura que ele usa nesses dois agrupamentos de versículo é assim: o primeiro momento da primeira estrutura, 12 a 15, o pregador apresenta a si mesmo para dar credibilidade ao que ele vai falar, para dar sustentação àquilo que ele vai definir ao desmascarar a esperança. No segundo momento, ele vai usar a revelação do seu método. Ou o que é o método? O método é como ele fez para chegar nesse resultado e o que ele fez para alcançar esse resultado. Então, quando ele apresenta a si mesmo para dar credibilidade, ele está querendo encantar o ouvinte,
para que você fique encantado com quem ele é e ouça o que ele vai dizer com muita atenção. No segundo momento, quando ele explica o que ele fez e como ele fez para chegar neste resultado de desmascarar a esperança, ele explica o método da sua pesquisa numa tentativa de convencer o ouvinte. Então preste atenção, o ouvinte está encantado com quem é o pregador, quem é o mestre que está falando. Num segundo momento, ele apresenta o seu método de pesquisa, e então isso gera um convencimento no ouvinte para que o resultado, que é o provérbio, que estará no versículo de número 15 na primeira parte, e o provérbio que estará no versículo de número 18 na segunda parte, seja o resultado final da sabedoria. Já ouviram aquelas frases de mãe? Aquelas frases contundentes de mãe, que parecem mais um provérbio, que a mãe falou aquilo e aquilo vai acontecer, e quando você olha para ela, você fica encantado e convencido de que é verdade, porque aquela frase, ela está cheia de tanta sabedoria, você pode aceitar ou não, mas você vai confirmar em algum momento que aquilo é verdade. Então, ao apresentar o efeito da sua pesquisa, o pregador quis encantar, convencer e, por último, fazer com que você acredite. É como um estudo científico, lógica e racional. Eu, como profissional médico, tenho que estar sempre me atualizando, lendo estudos científicos. Eu não posso só pegar o estudo e olhar o resultado final. Eu posso lá pegar aquele estudo científico e ler, tal antibiótico faz efeito. Se eu não ler os métodos, se eu não ler como e o que foi feito naquele estudo, não adianta saber se o remédio faz efeito, porque os métodos podem ser falhos e eles podem não me convencer. O pregador então se preocupa a convencer o seu ouvinte, ou o seu leitor, de que o que ele vai dizer é verdade. Este sermão tem duas camadas. Nós vamos passar pela primeira camada, e eu espero que ao terminar a primeira camada você esteja ansiando pela segunda, porque a primeira camada é dura de se ouvir, verdadeira demais para se digerir, e talvez o sentimento que nos seja gerado seja exatamente o primeiro sentimento que o pregador, o sábio, o mestre, gostaria de que nós sentíssemos. Do versículo de número 12 a 15, então, ele se propõe a desmascarar a esperança. No versículo de número 12, ele diz: eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Na nossa última exposição, você aprendeu que nós não temos certeza se foi Salomão que escreveu de fato o livro de Eclesiastes. Pode ter sido ou pode não ter sido. Existem algumas pistas e algumas formas de escrita neste texto que nos fazem pensar de fato que não foi o próprio Salomão, mas uma figura que se apropriou da aparência sapiente salomônica para trazer mais credibilidade ao que ele está dizendo. Então preste atenção, eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Ora, se ele é um pregador, se ele é um sábio, e mesmo sem dizer o seu nome, automaticamente os ouvintes, os leitores dessa sabedoria daquela época e da nossa, sabendo quem Salomão foi enquanto rei e sábio, logo nós vamos pensar, ora, esse pregador então é o próprio Salomão, eu tenho que prestar atenção no que ele está dizendo, eu tenho que estar atento ao que o mestre vai me dizer. Ele está usando essa persona salomônica, caso ele não seja Salomão, ou caso ele mesmo seja, de toda maneira para trazer credibilidade. Aquele que é sábio, então chama a atenção do seu ouvinte, para que ele saiba que o que ele vai dizer não é qualquer coisa, e não pode ser considerado como uma bobagem, mas algo que de fato tem sentido, e ele quer provar para aquele que escuta que de fato tem algum sentido. Imaginando que ele não seja o Salomão verdadeiro, mas uma figura salomônica, nós podemos perceber um tom de ironia que começa a se formar quando ele diz: eu, pregador, eu venho sendo rei de Israel. E essa ironia pode se aprofundar e vai se aprofundar nos próximos versículos. No próximo versículo ele diz então que ele se dedicou a investigar e a se informar com sabedoria a respeito de tudo. Ele começa a explicar o seu método. Ele foi atrás de olhar todas as coisas que os homens fazem, que os homens deixam de fazer, que os homens constroem, que os homens destroem. Ele foi atrás de saber por quê, como, onde, de que maneira os homens fazem, desejam, sonham, querem. Ele foi buscar sabedoria na sua observação empírica das coisas da vida, para que então ele pudesse estudar, compilar todos aqueles dados e chegar a um resultado final.
Ele diz que se dedicou a respeito de tudo que se faz debaixo do céu. E ele diz que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos do homem para com eles o afligir. Preste atenção. O pregador diz quase que em um tom jocoso, em um tom satírico: eu me dediquei a investigar tudo, e olha, não foi fácil, foi cansativo. Cansativo não só para mim, mas cansativo de ver as pessoas trabalhando, vivendo, plantando, colhendo, se cansando e não chegando a lugar nenhum na sua vida. Todos indo para a mesma direção e mesmo tendo tanto, aparentemente não construindo e conseguindo nada de efetivo ou de substancial. Nossa, que aflição, que enfadonho, isso com o que Deus impôs aos homens, que obviamente foi para os afligir, para os deixar aflitos, desesperados e cansados. Veja você mesmo, que sofrimento, o pregador está dizendo. Nada tem peso, nada tem substância, tudo é inútil. Aí você pode dizer: para você é fácil, pregador, você foi atrás por si mesmo de saber, mas para quem já alcançou a sabedoria, é fácil dar uma definição final. E é como se ele estivesse dizendo: olha, escute o que eu estou te falando, nada do que é bom dura para sempre, e nada do que é mal pode ser repelido por completo, tudo é inútil. É como se o pregador estivesse expondo todas essas verdades duras que nos desanimam, enquanto ele desmascara qualquer possibilidade de esperança, observando a sua face. É como se ele estivesse dizendo: olha, eu, o sábio, olhei debaixo do sol, do céu, e vi tudo, nada tem sentido. É como se ele estivesse olhando para você, nos seus olhos, esperando qual fosse a sua reação, quase que meio sádico, mesmo meio que querendo ver o brilho do seu rosto ir embora. Ele estava olhando para o leitor e para o ouvinte, dizendo: eu quero ver agora do que será a vida dele, descobrindo que não tem nada de valor que ele possa fazer nesta terra. E no versículo de número 14 ele diz: eu vi todas as obras. Ele continua explicando o seu método a partir da sua credibilidade, dizendo: não tem nada que eu não tenha visto debaixo da terra, você precisa acreditar em mim. Olha, eu estou poupando o seu tempo, na verdade. Você está vivendo uma vida à toa, não tem nada que você possa fazer debaixo do sol que tenha sentido, porque eu vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade, revel, vapor, tudo passará, tudo é correr atrás do vento. Após ele se mostrar com tanta credibilidade, explicar o seu método tão abrangente, ele fez uma pesquisa completa. Ele foi atrás de tudo e não há nada que escapou ao seu olhar e à sua inteligência. Então ele traz o efeito do seu estudo como um resultado que ele quer que você acredite. E ele diz, versículo 15: aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que falta não pode ser contado. Resumindo, a partir de tudo que eu vi, eu descobri uma coisa: existem coisas em você, existem coisas no seu caráter, na sua personalidade, nas coisas ao seu redor, na natureza, na maldade que o homem faz, que não tem solução. O homem pode alcançar o conhecimento de como manipular o fogo, desenvolver a metalurgia e toda a tecnologia, ele nunca deixará de ser completamente mau. Sempre haverá maldade, sempre haverá perseguição, nunca haverá nada que você faça que seja suficiente para mudar esta realidade. Mudam-se os reis, mudam-se as eras e tudo continua igual. Tem coisas que são tortas e não vão ser endireitadas. Então é como se ele estivesse dizendo para nós que estamos ouvindo: desista de fazer algo que realmente possa mudar a sua vida. A sua vida começou de um jeito e vai acabar do mesmo jeito. Começou sem você pedir para começar e vai acabar sem você saber quando ela vai acabar. E todo o esforço que você tem feito para tentar endireitar, mudar os seus caminhos, ter uma vida melhor, ainda que você consiga, acredite em mim, eu vi tudo debaixo do sol, é inútil, porque existe algo dentro de você que não pode ser endireitado. E ele continua dizendo: e o que falta não pode ser contado. Aqui é como se ele estivesse dizendo, perceba, eu conto 1, 2, 3, 4, espaço, 7, 8, 9, mas este espaço, qual é a unidade de medida do espaço? Ora, porque se existe um nada, o nada existe. Não, o nada não existe, pregador, existe. Se eu consigo enxergar que neste espaço falta algo, o nada é algo. Como medir o nada? Como dizer que o nada é nada?
como eu cheguei a este contato verdadeiro de que o nada... Aí você diz, pregador, você está confundindo a minha cabeça. E é como se ele dissesse, é exatamente isso que eu estou falando para você. É exatamente isso que eu quero te dizer. Você ficou confuso, não ficou? Pois é, desista então. Porque até eu, sendo o mais sábio dos sábios, não consegui resposta para questões como essa. Desista, sabe? E aí você pode dizer, talvez o que Raul Seixas diria, como diz em uma das suas canções, uma boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. É isso, pregador. É assim que eu devo ficar, então, se não há esperança? E é como se o pregador dissesse, bom, aí você decide, aí é com você, eu só estou te dizendo que independente do que você fizer, e até isso se você fizer com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, até isso é inútil. Eu quero mesmo é poupar o seu tempo para desmascarar essa tal de esperança. O que o pregador está dizendo aqui não é que buscar a sabedoria é inútil. Pelo contrário, ele está dizendo que por ele buscar a sabedoria, afinal ele é uma figura, uma persona salomônica, e isso é algo inerente a quem ele é. Ele fez isso só para que você caia na real, de que a vida é muito inútil, independente do que você faça, porque existem algumas coisas que não podem ser mudadas. E que a esperança não é a última que morre. Na verdade, a esperança é desnecessária, e quando ela existe, talvez ela é enganosa. E quer saber a verdade? O pregador te diz, talvez essa tal esperança sequer exista. Eu andei por todo este mundo e não vale de nada. Aqui, na primeira parte que o pregador finaliza, na tentativa de te encantar, convencer e fazer com que você acredite que de fato não há esperança, você deve olhar para a sua vida agora e talvez o que você sinta é frustração e tristeza. Ora, se o sábio está dizendo, quem sou eu? Ele gastou toda a sua vida buscando todas essas respostas e ele encontrou muitas delas, e muitas delas ele não encontrou, e as que ele encontrou e as que ele não encontrou juntas provam que eu estou tentando me preencher para me enganar, mas viver de fato não vale a pena, porque não há esperança. Mas se eu preciso viver, como viverei? Então, não feliz apenas em expor e desmascarar a esperança, ele parte para a segunda parte. Agora ele quer confrontar o que você ainda chama de esperança, se quer que ela existe ainda no seu coração. Versículo de número 16, ele diz, talvez de uma forma ainda irônica e satírica, eu disse a mim mesmo, eu me tornei importante e superei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Não me parece que Salomão, aquele sábio que recebia reis de todas as partes de vários reinos para ouvi-lo, fosse tão arrogante assim. Bom, isso não faz diferença, pode ser que Salomão mesmo tenha dito isso sobre si mesmo, mas me parece muito irônico dizer, eu disse a mim mesmo, eu me tornei importante, eu superei a todos em sabedoria. Parece que o pregador está querendo mesmo chamar a sua atenção mais uma vez. Não contente em dizer que ele foi aquele rei que reinou sobre Jerusalém e Israel, agora ele detalha ainda mais que tipo de rei ele foi, o mais sábio de todos os reis que governaram antes dele, e que o coração dele é muito experiente, muito sábio em todo o conhecimento. Ele de fato quer convencer. Aqui, se passando ou não por Salomão, sendo ou não Salomão, ele está querendo nos chamar a atenção para as características de Salomão. Lá no capítulo de número 4, do versículo de número 29 a 34 de 1 Reis, nós vemos mesmo a profundidade do conhecimento de Salomão. A palavra diz, Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum e uma inteligência tão vasta como a areia que está na praia do mar. Então perceba que quando o pregador diz, eu disse a mim mesmo, e ele já havia se apresentado como alguém similar a Salomão, aqueles que ouviam ou liam o que o pregador estava dizendo, já estavam cientes dessas características que estão em 1 Reis capítulo de número 4, de Salomão, que diz, a sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Ele era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraíta, do que Remã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e a sua fama se espalhou por todas as nações ao redor. Salomão compôs
3.000 provérbios e os seus cânticos foram 1.005. Ele falou sobre as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota dos muros. Ele também falou sobre animais, sobre aves, sobre animais que rastejam e sobre os peixes. Ele tinha profundo conhecimento de botânica, de biologia marinha, de biologia terrestre. Salomão tinha pleno conhecimento de tudo. De todos os povos via gente para ouvir a sabedoria de Salomão, e também mensageiros de todos os reis da terra que tinham ouvido falar da sua sabedoria. E o pregador está dizendo: acredite em mim. Eu sei o que eu estou falando. Eu desmascarei a sua esperança e eu quero agora de uma vez por todas que você enxergue que viver não tem sentido. Você está triste, não é? O pregador diz: você está um pouco frustrado de que você faz muito, pode até um dia alcançar, mas aquilo não vai ter sentido. O seu coração continuará vazio, porque você não muda. Nós somos tortos. Sou eu, sabe o que diz. No versículo 17, então ele diz: assim eu procurei, mais uma vez, método da sua pesquisa. Assim, sendo este homem sábio, eu procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri que também isso é correr atrás do vento. Aqui é como se ele estivesse dizendo: veja, eu sou sábio, eu conheço tudo sobre todas as coisas, eu já provei por A mais B, eu desmascarei a sua esperança, mas parece que pela sua expressão facial você está dizendo que é muito fácil não existir esperança. E parece que pela sua expressão facial você está dizendo: e daí? Eu vou tentar, eu vou viver minha vida, deixa eu me virar. Quem pensa que você é? Então eu estou aqui para te dizer que eu, o mais sábio, fiz a minha pesquisa não só buscando sabedoria e conhecimento, mas eu também fui atrás de pessoas, sei lá, como vocês, tolos, que não têm conhecimento como eu. Eu fui acompanhar pessoas como vocês, que não são inteligentes como eu, que não são tão versadas em todo o conhecimento como eu. Eu também fui. Você precisa acreditar em mim. Eu vivi entre sábios e conhecia a sabedoria. Eu vivi entre tolos e conhecia a falta de juízo. E tudo é inútil. Nada no saber tem sentido. Porque sim, no muito saber há muito sofrimento, ele vai dizer mais à frente. E no pouco entender, também há muitas dúvidas que te corroem. E talvez o pouco saber seja o seu caso, o pregador está dizendo. Enfim, isso não importa. O que importa é que você tem que entender versículo de número 18. Porque na minha sabedoria há muito enfado. Na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a dor. Para arrematar de uma vez por todas que a esperança é inútil. E para dizer de uma vez por todas que talvez você queira buscar os seus próprios caminhos e tentar ser um sábio como eu, ele está dizendo: olha, deixa eu adiantar o seu lado, faz isso não. Porque a vida não é inútil em si mesma. Buscar sabedoria e conhecimento também é enfadonho demais, é cansativo. Eu perdi tempo e o tempo que eu perdi não me volta. E as coisas que eu não encontrei resposta foram só perda de tempo. Aqui então, após desmascarar a esperança, ele a confronta, dizendo: quem aumenta o seu conhecimento, aumenta a dor. É como nós, enquanto médicos, eu posso olhar um paciente que está doente, moribundo, à beira da morte, a família está na beira do leito dizendo: doutor, ele ainda tem uma possibilidade, né? E nós sabemos que não. Nós sabemos que dali a pouco momento ele vai falecer, mas a família não tem o conhecimento técnico para saber se ele está indo ou se existe algum remédio milagroso. Então quem sabe sofre duas vezes, porque sabe que vai sofrer a perda e sabe que a perda se aproxima. Mas o tolo também sofre muito, porque apesar de não saber quando a dor vai chegar, ela chega de surpresa e você não sabe lidar com ela, porque você não teve tempo para sequer se preparar. Resumindo, o pregador está olhando para os seus olhos e para os meus olhos nessa noite, ele está dizendo: não há esperança, entendeu? Toca o barco, segue a tua vida, não há esperança. Vai tentar viver o máximo que dá, ou vai tentar não viver o máximo que dá. Poupe esforços, ou se esforce, sei lá, decida. Só estou aqui para dizer a verdade. Você está perdendo tempo e não há esperança. Você está buscando tanto e nunca tem resposta. Você ora, você trabalha, você pede, e quando alcança, tudo vai embora. E quando você está feliz, é um problema com o qual você não sabe gerenciar. Olha, eu estou aqui te dando uma ajuda enquanto pregador. Senta e chora, ou vive o que dá para viver, mas desista de querer construir algo que realmente vá fazer sentido, ou que te traga satisfação. Vai por mim, esse mundo é inútil.
Talvez você esteja olhando para mim aqui e falando: você já acabou a sua exposição, Rafael? Você chegou no versículo de número 18 e tudo que eu sinto agora é que esta vida ela é completamente sem esperança. E não só que esta vida é sem esperança, mas que isso está escrito na Bíblia. Na Bíblia que eu estou lendo, é aqui, acaba assim, não tem esperança, essa é a verdade. Por que isso está na Bíblia? O que está acontecendo? Talvez aqui nós precisemos, rapidamente, em poucos minutos, viver as fases do luto. Parece um pouco impossível, mas neste momento que você ouve o mestre e pregador dizendo o que ele está dizendo, talvez você fique um pouco triste. E talvez te gere até um pouco de raiva. E nesse luto vem a negação. Você vai dizer: não é isso que a Bíblia está dizendo. Está vendo? Eu sempre digo que a Bíblia não é 100% verdadeira. Onde já se viu? Não há esperança. Então eu vou fazer o quê? Vou olhar para o alto e pedir que uma bênção caia do céu? Ou então tentar seguir a minha vida e correr atrás do vento, ou melhor, atrás do tempo, no tempo que tenho? Pregador, eu preciso de respostas. Você diz: não, eu vou ignorar o que o pregador falou, vai dar certo. Não, isso aqui está errado, essa interpretação está um pouco inadequada, eu vou tentar a sorte. Talvez você já tenha passado pela fase de tentar a sorte, e você está aqui mais uma vez quebrado, aflito, ou se ainda não está, provavelmente em algum outro momento estará, e você vai comprovar que é verdade. Será que existe esperança? Aqui, a sua alma que estava triste e frustrada, talvez ela fique calada em silêncio, tentando não deixar uma fagulha de esperança no seu coração ir embora. Mas onde está a caixa da esperança? Como você pode ter certeza onde ela está? Você sabe onde está a caixa da esperança? Parece que esta esperança foi de fato uma invenção. Nesse momento nós, como ouvintes do pregador, talvez nos sintamos muito impotentes, e talvez neste momento é a hora que uma luz precisa brilhar na sua mente. O ouvinte está ouvindo tudo que o pregador está falando e ele não consegue se conformar que não há esperança. Ainda que ele consiga compreender que de fato, olhando para trás, ele já fez tantas coisas, nós mesmos já vivemos tanta coisa e parece que tudo é inútil. Mas você fala: não, eu preciso pensar, recapitula o que o pregador disse, deve haver alguma coisa no que ele disse, não é possível, não, ele é muito sábio, ele deve ter deixado alguma coisa escondida, pensa, recapitula, leia novamente, ouça novamente, 2, 3, 4, 5 vezes, deve ser um mapa para a caixa da esperança, é isso, o que ele está dizendo é um mapa para a esperança. Mas como eu consigo identificar quais são os caminhos traçados na fala do pregador? Não é assim que se lê. Não é assim que eu posso compreender algo errado. E você se lembra que você precisa ler tudo o que está no livro de Eclesiastes com a lente da graça. E até agora, nós olhamos tudo o que o pregador disse com os olhos humanos. E de fato, não é mentira o que o pregador disse. Sem a graça, não há esperança. Sem o olhar dos olhos graciosos de Cristo, tudo é inútil. Mas mesmo olhando com a lente da graça, as coisas continuam tão passageiras como sem as lentes. Então qual o sentido? Você vai se lembrar que a esperança é o equilíbrio que nos faz não querer viver tudo a todo momento, com todo prazer, a todo instante. Ao passo que também não é viver resignado e deprimido, mas é o equilíbrio que ao olhar com os olhos da graça me faz enxergar o sentido até naquilo que é vaidade. Ele então coloca as lentes da graça, o ouvinte, e ele disse: lê de novo, não, lembra o que ele falou, o pregador, o sábio, e ele começa a recapitular, relembra o discurso. Então o pregador já está indo embora, ele está saindo daquele salão, e o ouvinte, que pode ser qualquer um de nós, ele de repente grita, enquanto o pregador está indo embora: ei, espera, eu estava recapitulando o que você estava dizendo, tem uma coisa. O pregador olha para trás, com seus muitos livros de provérbios, e fala: tem mais uma coisa? Tá bom, tolo, vai lá, tenta a sorte, já deu a minha hora. E ele diz: não, você precisa me responder uma coisa. Mais uma coisa. Ele diz: olha, tudo que eu disse já foi dito, eu já te dei o caminho, agora você precisa decidir, porque eu também sou sábio, eu não sou ninguém que pode definir as suas próprias decisões, não é? Eu já te disse, eu já te mostrei meus métodos, eu já te mostrei os resultados, eu desmascarei a esperança, eu já confrontei a esperança, você sabe que não tem nada aí, o que tem no seu coração é um positivismo no meio de pessimismo, me deixa embora, por favor.
Ele diz: não, espera, tem uma coisa. Você disse uma palavra, você disse um nome, você disse logo no início que enfadonho o trabalho Deus, isso, você disse Deus, alguém que está acima de tudo, alguém que está acima de todas as coisas. Você disse essa palavra, eu tenho certeza que você disse Deus, você disse que Deus afligiu o homem. Deus nos afligiu com enfadonho o trabalho. Deus, alguém que tem poder de fazer com que nós soframos, alguém que tem poder de fazer com que eu esteja desesperançado. Talvez essa seja a resposta. Deus, talvez se Ele me arrancou a esperança com o enfado, num ciclo interminável de desgraça, talvez Ele tenha a resposta. Me fale mais sobre esse Deus. Eu preciso entender o que Deus tem a ver com tudo isso, e como Ele modifica o resultado das suas pesquisas. Então, aquele pregador olha nos olhos do ouvinte, sorri com os olhos, ainda um pouco desacreditado, mas um tanto quanto orgulhoso, e fala para o ouvinte: se assente. Eu acho que agora você pode entender. Primeiro, não foi Deus que impôs desgraça sobre você, mas ainda bem que você conseguiu enxergá-lo. Está vendo? Só de falar o nome dele, você já sente mais esperança, não é mesmo? E ele diz: você me enganou, pregador. E o pregador: não, você enganou a si mesmo. Deus estava oculto no pessimismo da sua vida, de querer alcançar algo que você não consegue, mas Ele estava aqui desde o começo. Você não conseguiu enxergá-lo, porque os seus olhos estavam cheios demais dos seus próprios propósitos, e perdido neles, você perdeu a esperança. Não foi eu que te enganei. Ouvinte, você enganou a si mesmo. Mas vamos lá. E aqui, nós entramos na segunda camada, e vamos para o versículo de número 12. No versículo de número 12, ele começa dizendo então, agora com as lentes da graça: eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que, ainda que este rei tenha tentado ironicamente nos levar a uma consciência de uma vida inútil, a ponto de que nós não percebêssemos, tão mergulhados nos nossos trabalhos, nos nossos sonhos, na nossa vontade, que Deus é quem está diante dos nossos olhos, querendo que os nossos olhos se encontrem com o dele. Para ter esperança, o pregador quis nos gerar encantamento, para que a credibilidade dele fizesse com que nós acreditássemos que de fato a vida é inútil. Primeira coisa que nós precisamos observar: não se encante com os atributos das pessoas que são tão passageiras como você é. Muitas das vezes nós ouvimos o que as pessoas ao nosso redor dizem ao nosso respeito, ou não dizem ao nosso respeito, e nós começamos a acreditar naquilo porque julgamos que, apesar do que elas perderam, ou em detrimento do que elas alcançaram, elas têm mais experiência e são mais sábias do que eu, e eu passo a acreditar que aquele simples mortal tem a definição final sobre a minha vida e sobre a minha morte. Eu deixo de ouvir a palavra de Deus para acreditar que o pregador, por ser muito sábio e experimentado na vida, pode ter uma palavra definitiva acima da palavra daquele que criou todas as coisas. Salmo 12:6 diz: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Ai daquele que diz com toda a sua sabedoria e conhecimento qual é o seu destino, qual é o seu futuro, e às vezes, em nome de Deus, é a palavra santa do Senhor que deve determinar de forma purificada qual é a verdade do seu destino e o caminho para onde você deve seguir pela orientação do Espírito de Deus. Não importa quão sábio, quão rico ou tão importante essa pessoa seja, não importa quanto conhecimento de negócio ela tenha, ou visão de mercado que ela possa ter, ou te instruir a entrar por essa porta ou não entrar. Não, as experiências são importantes na maturidade, mas do Senhor é a palavra final. E talvez o encantamento da credibilidade do pregador é que nos leva a acreditar que de fato a vida, por ser passageira, é inútil. Muitas das nossas esperanças na vida, e em todos os segmentos dela, seja emocional, seja profissional, seja familiar, muitas dessas esperanças estão sendo minadas, ou às vezes construídas,
pelas pessoas que nos rodeiam, porque nós não conhecemos o que Deus diz sobre nós e para nós. Nós ouvimos todos e mais, ouvimos o pior que se pode ouvir, nós ouvimos o nosso coração. Nós começamos dizendo, siga o seu coração, o pior e mais destrutivo conselho que alguém pode receber. Porque o coração do homem, ele é enganoso. Mas se nós não buscarmos ouvir as palavras de Deus e o que Ele tem para dizer para nós, e não buscarmos em devoção aquele que está acima de tudo, aquele que controla todas as coisas de fato, este mundo será a realidade que Ele se apresenta. Mas ao colocar os olhos da graça, eu quero ver o que o meu Pai vê, eu quero ouvir o que o meu Pai ouve, e eu quero dizer o que Ele diz, para que toda palavra dita de sabedoria a respeito de mim, passe pelo crivo da identidade que Deus me deu. Eu sou filho de Deus em Cristo Jesus. Como nós não vamos ter esperança se nós temos um Pai Santo que por diversas vezes diz que nos guiará, nos protegerá e nos conduzirá no vale da sombra da morte? Não há mal terrível que nos faça viver abandonados da sua presença. E talvez você possa fazer a pergunta então para o pregador: então me diga por que Deus afligiu o homem. Na verdade, o pregador estava sendo um tanto quanto irônico. Ele quis propositadamente esconder Deus no pessimismo, porque Deus é revelado ao coração daquele que está em busca de uma verdadeira esperança e não de uma oposição ao pessimismo. Sabe por quê? Muitos de nós, inclusive, estamos colocando a nossa esperança naquilo que opõe o nosso pessimismo. Eu tenho um dia cansativo de trabalho, eu tenho discussões terríveis no trabalho, ou mesmo em casa com o meu cônjuge. Aí o que eu faço? Eu vou buscar aquilo que pode trazer saúde para o meu pessimismo. Eu pego meu filho no colo e falo: se não fosse você, meu filho, eu não sei o que seria de mim, você é tudo para mim. Você quer contrariar o seu pessimismo com uma falsa esperança disfarçada de otimismo, e isso nunca traz resolução definitiva para nada. O mesmo talvez quando passa uma dificuldade terrível no trabalho, você fala: e tudo que eu quero chegar em casa e abraçar meu esposo, abraçar minha esposa, porque esse foi um dia tão difícil. Não estou dizendo que isso não possa acontecer, mas se a nossa esperança estiver baseada nisso, eu estou dizendo que esperança, algo que deveria ser uma resolução definitiva, está ligada a pessoas e coisas que passarão num mundo de vaidade. E quando essas coisas passarem, a minha esperança passará também. E aí sim, eu serei um vazio oco, porque eu não me mantive naquele que é constante, está acima do trono, inabalável e jamais passará. Mesmo nas nossas maiores dificuldades, não nos abandonará. Deus verdadeiro, santo, imutável e todo-poderoso. Enquanto nós ficarmos buscando o otimismo como contraponto do pessimismo que este mundo que jaz no maligno nos traz, nós deixaremos de olhar com os olhos da graça para encontrar a resolução definitiva das nossas vidas. Nós sempre estamos buscando um contraste. Eu estou triste, eu quero me alegrar. Eu estou doente, eu quero saúde, mas Deus não é o contraste. Deus não é contraste com o mal, Deus não é contraste com o diabo, Deus não é contraste com o inferno. Deus é Deus absoluto em si mesmo e reina Ele, e Ele só sobre o trono. Ele é a nossa esperança. Ele alertou sobre a inutilidade de tudo na vida, mas o que o pregador queria mesmo era que, em vez de o pessimismo roubar a nossa esperança, era que ele confrontasse para saber aquilo que você tem por esperança. Onde estão as raízes da sua esperança? Nos filhos, no cônjuge, no emprego? Não, eu sei que tudo vai dar certo, Deus vai me abençoar. Vai dar certo onde? Vai dar certo no trabalho? Não teria que dar certo no seu coração, com a graça redentora de Cristo, te garantindo uma salvação plena, para que quando tudo der errado, você continue crendo que há esperança? Onde estão as raízes da sua esperança? Era isso que o pregador queria confrontar. O pessimismo deveria ser tão amargo e tão agudo no coração do ouvinte, que ele visse expostas todas as raízes da sua esperança. Onde está a sua esperança? Num bom salário? E quando eles forem ruins? Nos sonhos, nos projetos? E quando eles desmoronarem? Na satisfação pessoal? E quando ela nunca chegar? Todas as obras debaixo do sol são inúteis, vaidade. Frágeis, e quando cada uma delas for embora, você vai com elas. Eu entendo, pregador, mas e Deus? E Deus, você disse,
Ele nos afligiu. O pregador só estava nos querendo levar a nós mesmos. Como? Em que momento o pregador ele impôs essa aflição sobre mim então? Na verdade, Deus não impôs nada que o homem não quisesse que lhe fosse imposto. Esta é justamente a vida que o homem quis. Esta vida no mundo cansativa, enfadonha, inútil, é a vida que o homem quis. Essa vida de tentar traçar um caminho de satisfação, este cansaço é fruto do que o homem sempre desejou. O homem sempre quis ver, além do que pode ver, mas quando ele se afastou de Deus, ele passou a ver apenas os que os seus olhos enxergavam. O homem sempre quis ter tudo aquilo que a sua imaginação produz, mas Deus então deixou que ele tivesse apenas aquilo que ele conseguisse construir. A verdade é que nós vivemos uma vida cansativa porque o cansaço expõe os nossos limites físicos, emocionais e espirituais. A imposição da aflição de Deus sobre o homem não vem de Deus, vem do homem. O homem quis isso. Onde? No jardim? A árvore do conhecimento do bem e do mal estava lá. Você vê que o sábio está falando de sabedoria. O pregador está falando de conhecimento. Mas o conhecimento que ele pode alcançar é aquele que Deus revela, nada mais. Por isso que ele termina a primeira parte com o provérbio: eu descobri que o que é torto não se endireita. Não se endireita? Ou você não sabe como endireitar por causa da sua limitação humana? Lá no jardim havia uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E o problema não era o que a árvore dizia, o problema era ao comer o fruto. O homem estava dizendo para Deus: eu quero buscar o conhecimento na velocidade que eu quiser, porque eu estou cansado de viver aqui como se fosse um índio. Eu quero construir casas e eu não sei como. Eu quero trabalhar o fogo e você não me diz como. Era como se ele estivesse dizendo: eu não aguento esperar o seu tempo, Senhor. Eu não tenho tempo para te esperar. Deixe que eu busque o conhecimento e então eu me viro sozinho. Então, ao comer o fruto, Deus permitiu que o homem tivesse o que ele queria: o conhecimento que ele tanto queria, mas ele se esqueceu de uma coisa: quem nos dá a capacidade de suportar o conhecimento para que não haja enfado e cansaço é o dono de toda a sabedoria. O homem comeu o fruto, mas ele não tinha mente para suportar o conhecimento que ele tanto queria ter. Em vez de esperar o tempo de Deus, para que Deus se revelasse a ele na sua vontade e no seu querer, e ali, com o suporte do Espírito, ele pudesse construir de modo inimaginável coisas que ele jamais imaginaria fazer sozinho, ele preferiu acessar todo o conhecimento e não ser capaz de definir nenhum dos conhecimentos, ficar perdido e nessa perdição não conseguir controlar o seu desejo ambicioso, e aí começou a mentir, a matar, a se resvalar da vontade de si mesmo para fazer maldade por os outros, para alcançar o que se quer, porque ele não tinha o conhecimento, tanto conhecimento para viver no mundo, nem o conhecimento do caráter de Deus, que é santo, justo e bom. Sabe, talvez o melhor exemplo que eu possa te dar, e o mais chocante para que você não esqueça, é que o homem fez no jardim foi como apresentar pornografia para uma criança. Uma criança com menos de 10 anos, que é apresentada a pornografia, inclusive a maioria dos meninos na nossa geração, cada vez mais tem acesso à pornografia mais cedo, tem a sua sexualidade, a sua forma de ver o sexo e o sexo com o parceiro de uma forma completamente distorcida, que mesmo depois tendo consciência da graça, luta para saber como satisfazer de forma adequada a sua mulher e vice-versa. Isso é profundo, porque a criança não tem capacidade para compreender as coisas específicas de uma sexualidade que está em formação. Assim foi o homem querendo receber um conhecimento o qual ele não tinha capacidade de lidar com ele. Ele foi destruído na sua busca, nas suas vontades, corrompido nos seus desejos. Ele começou a enxergar as coisas como elas são, mas sem entender o sentido do que elas apresentam, porque ele foi corrompido por um conhecimento que não veio do fluxo da vontade de Deus, mas da sua vontade de viver por si mesmo. E aí sim, a vida de quem não encontra em Deus o conhecimento para viver, se torna uma vida em que Deus tem que estar, para eu pelo menos não me desesperar, mas eu nunca consigo colocar o Senhor e a sua graça diante de tudo, antes de eu mesmo sequer desejar. O homem comeu do fruto, achando que comendo do fruto, ele tiraria uma limitação. A limitação se chamava Deus.
agora eu vou ter conhecimento ilimitado no meu tempo. Mas Deus era justamente a ausência de limites, porque ao estar em Deus e confiar no Senhor, Ele poderia fazer coisas que ninguém um dia imaginaria que um homem pudesse fazer. Quando o sábio diz que aquilo que é torto não pode ser endireitado, e que o nada não pode ser contado, pela graça, nós somos capazes de cumprir os propósitos de Deus de um modo que nós ficaremos impressionados, porque por nós mesmos jamais alcançaríamos aquilo que o Senhor determinou. Eu não estou falando de dinheiro e prosperidade, eu estou falando mesmo de suportar aflições tão terríveis e continuar tendo esperança que o Cristo que vive é o Cristo que sustenta, e neles estão postos os meus olhos. Quando o pregador diz que enfadonho o trabalho Deus impôs aos filhos dos homens, Ele impôs o que nós quisemos que nos fosse imposto. Gênesis 3, 17 a 19. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá o sustento durante os dias da sua vida dela. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Mas então, na plenitude dos tempos, a esperança resolve se tornar gente. Deus encarna e é submetido a esta mesma enfadonha vida e a esta vaidade a qual nós estamos submetidos em corpo humano, e Ele nos dá esperança, fazendo revogar sobre quem crê que somente Ele tem a vida plena e o conhecimento suficiente para que nós não vivamos sem esperança, mas que nele os nossos olhos estejam muito além da primeira camada que nos é apresentada da vida, que Ele diz: vinde a mim, lá em Mateus 11, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cristo é a esperança, portanto, que tira o cansaço de um conhecimento pesado que eu não posso suportar, de uma gana de viver baseado no que eu acho que vai ser melhor para mim e para minha família. Deus é quem diz o que é melhor, e os seus caminhos eu seguirei. Quando Ele diz então, aquilo que é torto não pode ser endireitado, Ele estava dizendo a respeito do pecado. O pecado corrompeu tudo e deixou tortuoso o seu, o meu, o nosso caráter. Não há sexualidade humana fora de Cristo, seja ela de qualquer linha, que seja uma sexualidade saudável, por exemplo. Você pode dizer: mas fulano gosta de mulher, fulana gosta de homem, né? Pelo menos nada. Se você não rende a sua heterossexualidade a Deus, você vai enxergar, você pode casar, você vai enxergar a sua mulher como um objeto sexual de satisfação para você, negligenciando que a palavra diz que o seu corpo é dela, o corpo dela é seu, e que vocês são um espírito, um templo para a devoção do próprio Senhor. Portanto, não há nada na sua vida e no seu caráter que pareça bom aos olhos dos homens, que seja bom de fato aos olhos de Deus e não tenha que ser rendido a Ele. Nós somos tortos pelo pecado, e só Cristo elimina a tortuosidade, nos faz enxergá-la e nos corrige conforme a sua vontade. Toda a criação, Romanos 8:20, está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Desista, não há esperança, só se o pecado sair de frente dos seus olhos. Em Cristo, todas as tortuosidades ganham a direção e a forma do Evangelho. Filhos de Deus, cheios da graça, para viver de forma que o agrade, e o agrade em perfeição. Uma vida onde a confiança que nós temos no Senhor revelam tortuosidades que em pleno poder de Deus desaparecerão. Ele continua dizendo então: eu que me tornei importante e sábio, né, fazendo uma referência, ou mesmo sendo ele Salomão. Ele não está dizendo que a sabedoria em si é ruim, como ele parece satirizar, não. Ele só está dizendo que ela é ruim quando de fato não há esperança, porque aí você conhece, sabe, aprende, faz e nada muda. Inteligência, conhecimento, sabedoria, quando isso vem acompanhado do conhecimento do caráter de Deus, isso traz sentido para a vida. É quando até a vaidade, até o vapor, até o que é passageiro,
Até as nuvens, que ora você olha e minutos depois elas desaparecem, até elas podem glorificar a Deus. Porque não importa se elas são vaidade ou se nós somos passageiros, mas importa aquilo que a graça opera no coração de quem vive. Todos nós sabemos que enfrentaremos a morte, mas se temos a esperança de que a morte foi destruída em Cristo Jesus, nós podemos passar. As nossas obras passarão, mas elas terão glorificado a Deus, e isso ajuntará tesouro eterno para nós no céu. Porque pois essa é a esperança que Ele nos tem garantido em Cristo Jesus, a esperança em Cristo. Eu glorifico a Deus, independente das minhas inseguranças e desesperos, porque eles vão embora. A esperança em Cristo, porque eu conheço o que Ele tem para mim, e o que Ele tem para mim é infinitamente melhor do que eu planejei com o meu conhecimento e a limitação do meu pecado. Hebreus 2,17, por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação dos pecados do povo. Deus encarnou para que num corpo humano, submetido a todas as limitações da humanidade, Ele pudesse tirar de nós o medo que essas limitações nos trazem, a insegurança que elas nos fazem ter quanto ao futuro, para que nós tenhamos a certeza em um futuro pleno nele, e que enquanto viveremos, não desesperados com os caminhos que não sabemos quais escolher, mas caminhando em direção ao alvo, na plenitude da sua graça, uma esperança viva que nos garante a plena e eterna salvação. E por isso eu tenho paz, que tudo o que eu vier a fazer, farei para a glória de Deus, e sejas bem sucedido ou não, Deus será glorificado na minha consistência em continuar crendo que tenho esperança, e nisso seremos salvos. Antes do pecado, construir, sonhar, tudo isso seria apenas objeto, para que a gente pudesse ver além do que se enxerga e não objetivo. Mas quando o pecado entrou no nosso coração, o meu objetivo passou a ser a minha família, o meu objetivo passou a ser o meu salário, o meu objetivo passou a serem os meus sonhos, o meu objetivo passou a ser a minha estabilidade física, emocional, financeira. Tudo isso era para ser objeto, para que o nosso objetivo fosse a glória de Deus, porque sabemos que nele é que temos prazer, sabemos que nele é que temos sustento, mas eu preciso olhar com os olhos da graça, porque senão de fato, amanhã você vai sair daqui deste templo, agora à noite, vai levantar segunda-feira para trabalhar, vai encontrar os mesmos problemas, e vai viver as mesmas desesperanças e desilusões, a não ser que você se enxergue como alguém diante do Senhor Todo-Poderoso. Reconheça-se como um medíocre pecador, desesperançado, afligido por causa do pecado que nós mesmos escolhemos viver, e reconheça que em Cristo e na sua misericórdia temos novidade de uma vida plena, que endireita os caminhos tortuosos e nos guia em direção ao alvo da sua vontade. Os nossos olhos precisam ser iluminados, e só Cristo pode fazer isso. Ele traz a esperança de termos um casamento fiel, uma família fiel, como objeto. Não como objetivo, como objeto, cujo objetivo é que na alegria de termos uma família, cujo desejo é servir a Deus, nós nos alegremos uns com os outros e tenhamos alegria, amor e paz, garantindo em tudo provisão. Paulo diz em Efésios 1, de 18 a 23, peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força e do poder de Deus, não na sua força, não é o quanto você se empenha, você vai se cansar, mas se tivermos consciência do poder e da força de Deus em nós, nós avançaremos e não nos cansaremos, porque caminharemos os caminhos do Senhor. Ele exerceu esse poder, este poder e esta força em Cristo, ressuscitando-o de dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita de Deus nas regiões celestiais, acima de todo principado, acima de toda potestade, poder, domínio e todo nome que se possa mencionar, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Veja então, o nosso cansaço tem cura no Senhor, porque o pecado é o que nos aflige.
Veja então, a nossa vida tem esperança no Senhor. Não importa se de fato as coisas caminham para a perdição da vaidade, há esperança em Cristo Jesus. Veja esta esperança que se pode confiar não através dos seus olhos, mas através da luz de Cristo que ilumina os olhos do nosso coração, que deixa de ser enganoso por si mesmo e passa a receber os conselhos do Espírito Santo para caminhar em direção à vontade de um Cristo que não só nos ajuda a viver nessa terra, mas nos garante que quando tudo que é vaidade passar, e nós ressuscitarmos como Ele ressuscitou, não passaremos jamais. A morte foi vencida, a vaidade que sujeita essa vida vai passar, mas vai passar de uma vez por todas, para que nós, restaurados em Cristo, não passemos jamais. Aqui então, já não há mais frustração, tristeza, raiva, rebeldia no seu coração. Aqui, eu creio que você consegue enxergar o solo da esperança, rochoso e ao mesmo tempo macio, Cristo Jesus. Aqui eu creio que você não aceita que a vida seja só o que você vê, ainda que o que você vê é só o que você enxerga e que isso vai passar. Você entende que a esperança então não existe só nas possibilidades de que algo possa acontecer. A esperança ela persiste até quando as possibilidades são inúteis. E agora chegou o momento de encontrar aquela caixa de vívida e pura esperança. Agora é o momento em que os seus pés estão no solo, que você comece a cavar profundamente, e cavar desesperadamente, e agora você começa a achar uma tampa de madeira, tem uma insígnia em cima dela, mas não é nenhum símbolo grego, não é de nenhum mito grego. O que está nessa insígnia é uma cruz, e uma cruz vazia. Nessa placa de ouro, que você pega nas suas mãos aquela caixa, e nessa placa de ouro, quando você tira a terra por de cima dela, você enxerga o seu próprio rosto. E quando você vê o seu rosto cravado com aquela cruz no meio, você está vendo que o Senhor colocou esperança na sua vida. A esperança de quem ressuscitou me faz olhar para tudo o que é inútil e fazer com que eu ache sentido para a glória de Deus, sem que os meus esforços então me satisfaçam mais do que aquilo que Cristo me deu. Você olha para aquela caixa, você olha para o pregador e você diz: eu achei a esperança. Eu achei a esperança, era isso, ela estava aqui o tempo todo, debaixo dos meus pés, nessa terra que Cristo pisou, mas eu precisava reconhecê-lo. Eu achei a esperança. Você abre a caixa, e talvez você ainda esteja esperando abrir essa caixa, pensando nos problemas que você ainda tem por resolver, e que talvez essa esperança vai dar uma resposta definitiva, e não acontece nada, porque essa esperança sequer está naquela caixa. O pregador olha para você e fala: a esperança não está em caixa alguma, porque ela não é um mito, ela não é uma história, ela não é uma invenção. A esperança brota do coração de quem pela fé diz: Cristo Jesus, Deus e homem, olha para mim e tem misericórdia de uma alma sem esperança, e traga-me o ânimo de uma vida plena e eterna, para que enquanto eu aqui viver, eu sonhe, construa, sofra e te agrade em todas as coisas, porque tu és o meu Deus e o Senhor me salvou. Esta caixa, então, o pregador diz, estava enterrada, porque esta caixa foi sepultada com você. Se você cavar mais, talvez você encontre o seu cadáver aí, sepultados com Cristo. Mas Cristo ressuscitou, e a esperança que o pregador quis confrontar no ouvinte, que confronta você nessa noite, se revela em Jesus, para que flua em você uma vida onde você não seja mais dominado pelos seus pensamentos, que não seja mais dominado pelos seus sonhos e pelos seus propósitos pessoais, mas que você tenha esperança no que Deus planejou para você, que não acaba aqui, e que quando aqui acabar,
encontrará plenitude na eternidade com o Senhor. Romanos 6, de 4 a 10. Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que viveremos com Ele. Sabemos que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Já não há mais enfado para que nos aflijamos, mas a segurança de caminhar nos propósitos de Deus. E na vida inútil e na vida de vaidade encontramos sentido, porque temos esperança. Até o que é vaidade e sem esperança pode glorificar a Deus na promessa da vida em Cristo. Antes que tudo passe, tudo dará glória a Deus. Meu irmão e minha irmã, eu espero que o pregador tenha sido efetivo, que o sermão tenha sido efetivo e que o Espírito Santo tenha sido eficaz ao expor as raízes profundas e venenosas que gotejam seiva na sua existência, colocando em dúvida o prazer de existir, medido pelos seus fracassos ou pela sua incapacidade de ver o futuro. Eu quero que você entenda que a nossa esperança não deve estar fundamentada no que nós enxergamos do futuro, mas na graça do presente revelada em Jesus. É por isso que existe a igreja do Senhor. É por isso que existe a comunhão com os irmãos, a palavra. É por isso que existe o louvor pleno a Deus, para que esta esperança nos faça olhar para este mundo, que de fato é como a primeira camada que o pregador apresentou, mas que nos faça compreender que esta primeira camada está submissa à esperança de Cristo Jesus, e que nesta vaidade passageira, aqueles que temem o Senhor, até mesmo nas aflições, até mesmo nas dificuldades, até mesmo na alegria, não terá o seu coração corrompido ou envenenado por nada, mas em tudo se manterá fiel. Aonde está a sua esperança? Cristo é a esperança. Se pois o seu coração for colocado diante dele de todo o coração, não na religião, não na igreja, não nos cultos, mas com a consciência de que tudo o que fazemos em devoção a Ele tem o sentido da esperança da graça, então sim, você verá que as coisas passam, e o que nós perdemos nos faz sofrer, mas nunca nos tira a esperança de que há algo sendo realizado pelo Senhor hoje, amanhã e eternamente. E nele o meu coração encontrou alívio.